Essa é uma aula de Resistência dos Materiais 1 do professor Cláudio Oliveira, da Universidade Federal de Itajubá, do campus de Itabira. Trataremos aqui do capítulo 2 do livro de R.C. Hibbeler, Resistência dos Materiais, 7ª edição, e o assunto é deformações. A deformação está relacionada à mudança na forma e tamanho de um corpo devido à aplicação de forças ou mudança de temperatura. Existem dois tipos de deformação, a deformação normal e a distorção. A deformação normal é aquela causada por forças aplicadas perpendicularmente à seção transversal do corpo, ou seja, são causadas por tensões normais. Elas provocam mudança de tamanho e alteram o volume do corpo. Esse tipo de deformação está relacionada à mudança de comprimento em uma direção. Veja, por exemplo, a figura 1. Nela, o retângulo azul inicialmente de comprimento L, é submetido a duas forças de tração perpendiculares à seção transversal. Após a aplicação dessas forças, o retângulo muda de tamanho e o comprimento L passa a ser maior do que o L inicial, representado pelo retângulo tracejão. Já a distorção é causada por tensões de cisalhamento, aquelas tensões originárias de forças que são aplicadas paralelamente à seção transversal do corpo. Elas provocam mudança de forma sem alterar o volume e estão relacionadas à mudança de ângulos. Veja, por exemplo, o retângulo azul. Após aplicada uma força perpendicular à seção transversal daquele retângulo, ele muda de forma e passa a ser representado pela figura amarela tracejada. O ângulo que inicialmente era de 90 graus, representado na base da figura inicial, agora passa a ser diferente de 90 graus, representado pela figura amarela. Começaremos com a deformação normal. A deformação normal é medida em um ponto. Mas como medir a deformação normal se ela está relacionada à mudança de comprimento e pontos não têm comprimento? Para isso, trataremos inicialmente de um corpo sem deformação e vamos considerar uma reta que liga dois pontos pertencentes a esse corpo A e B. Essa reta tem comprimento inicial ΔS e está na direção N. Após a aplicação de forças, o corpo assumirá uma configuração deformada. Os pontos A e B assumirão posições diferentes, agora A' e B'. A reta que ligava esses pontos e que inicialmente tinha comprimento ΔS, agora passará a ter comprimento ΔS'. Para solucionar o problema do comprimento de um ponto, consideraremos que o ponto B' está muito próximo do ponto A'. Em matemática, isso significa calcular um limite, o limite do ponto B se aproximando do ponto A. A deformação normal será dada, então, pela letra grega ε e calculada da seguinte forma: comprimento final menos comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial do ponto. Mais uma vez, o comprimento do ponto acontecerá no limite com o ponto B se aproximando do ponto A. Se considerarmos que o material é homogêneo e isotrópico, podemos falar que todos os pontos têm a mesma deformação. E podemos calcular, então, a deformação média. A deformação média será, então, o comprimento final do corpo menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Se o comprimento final do corpo é maior do que o comprimento inicial, teremos um caso de tração, com deformação ε positiva. Se o comprimento final do corpo for menor do que o comprimento inicial, teremos um caso de compressão, com deformação ε negativa. Para calcular a deformação,
consideramos a divisão de uma medida de comprimento por outra medida de comprimento. Por exemplo, metro por metro, centímetro por centímetro, milímetro por milímetro. Portanto, a deformação normal média é adimensional. Se conhecemos a deformação média em uma direção, podemos trabalhar a equação da deformação média e obter o comprimento final. O comprimento final, numa determinada direção, será igual ao comprimento inicial multiplicado por 1 mais a deformação média. A deformação por cisalhamento é uma diferença entre ângulos. Mas como medir a diferença de ângulos em um ponto? Pontos não têm ângulos. Para isso, faremos o seguinte: consideraremos uma reta que liga dois pontos AC na direção T e uma outra reta que liga dois pontos AB na direção N. O ângulo inicial entre essas retas é de 90 graus, ou, em radianos, π/2. Após a aplicação de forças, o corpo assumirá sua configuração deformada. Os pontos A, B e C assumirão posições diferentes e passarão a se localizar em A', B' e C'. O ângulo inicial de 90 graus também será diferente e passará a ser agora θ'. Para solucionar o problema do ângulo de um ponto, faremos o ponto B' e C' se aproximar do ponto A'. Isso, em matemática, significa calcular um limite. A distorção, dada pela letra grega γ, será então calculada pela diferença entre o ângulo inicial e o ângulo final. Portanto, distorção é igual a π/2 menos o limite de θ' quando B se aproxima de A e C também se aproxima de A. Se mais uma vez considerarmos que o material é homogêneo e isotrópico, poderemos falar então na distorção média. A distorção média será então 90 graus, ou π/2, menos o ângulo final, θ'. Já que estamos falando da diferença de ângulos, podemos dizer que a distorção é medida em radianos. Para estudar o caso 3D, é necessário considerar as três direções, x, y e z. É necessário considerar também os ângulos dos planos xy, xz e yz. Conhecer o estado de deformação de um corpo significa conhecer as três deformações normais que acontecem nessas direções e as três distorções que acontecem nesses planos. Consideraremos inicialmente um elemento infinitesimal de volume na configuração indeformada. Esse corpo tem dimensões Δx, Δy e Δz. As faces desse corpo fazem inicialmente ângulos de 90 graus. Então, temos no plano YZ 90 graus, no plano XY 90 graus e no plano XZ também 90 graus. Após a aplicação de forças, esse corpo assumirá a configuração deformada. O comprimento que inicialmente era Δx passará a ser agora 1 mais a deformação na direção x multiplicado pelo comprimento inicial Δx. O comprimento que inicialmente era Δy agora será 1 mais a deformação na direção y multiplicado pelo comprimento inicial Δy. E o comprimento anteriormente Δz agora será 1 mais a deformação normal na direção z multiplicada pelo comprimento inicial Δz.
Da mesma forma, os ângulos que antes eram de 90 graus, agora têm um valor diferente. Podemos considerar aqui, por exemplo, o plano XZ. O ângulo que antes era de 90 graus, agora vale π sobre 2 menos a distorção no plano XZ. Se considerarmos o plano XY, temos a mesma situação. O ângulo agora é 90 graus, ou π sobre 2, menos a distorção no plano XY. E da mesma forma, temos no plano YZ um novo ângulo, dado por π sobre 2, menos a deformação no plano YZ. Os projetos em engenharia geralmente consideram que as deformações são muito pequenas e que os ângulos relacionados a essas deformações também são muito pequenos e próximos de zero. Se o ângulo é muito próximo de zero, temos resultados que são bastante interessantes para as nossas formulações em engenharia. Por exemplo, o seno de um ângulo muito pequeno é aproximadamente zero. O cosseno de um ângulo θ muito pequeno é aproximadamente 1. E a tangente de um ângulo θ muito próximo de zero tem aproximadamente o mesmo valor do ângulo θ medido em radianos. Isso fica claro quando observamos o círculo trigonométrico. Para um ângulo θ muito pequeno, o valor do seno é aproximadamente zero. Para um θ muito pequeno, o valor do cosseno é aproximadamente 1. E para um θ muito pequeno, o valor da tangente é aproximadamente o mesmo tamanho do ângulo.